8h35, de volta com Folha no Ar. Esse é o último bloco de hoje do programa. De uma semana polêmica no Legislativo, na política de Campos, com, né, a votação aí desse projeto que tem pelo menos 13 propostas aí, né, com destaque para duas mais polêmicas. Agora, outros, e aí, né, em consequência dessa movimentação, houve exoneração de DAS, houve saída de integrante do governo do status de secretário, né, que foi o Igor Pereira, conforme a Luiz já falou aqui mais cedo, e também movimentação dos grupos políticos, o próprio Rodrigo Bacelar e também o Caio Viana. E eu volto com você, Luiz, nesse último bloco, onde nós conversamos com o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Fábio, seguindo aí a ordenação, eu comentei no início do programa da exoneração, eu fiz essa matéria, terça, quarta, quinta, de DAS, e possibilidade também de serem exonerados os RPAs posteriori. Dos vereadores que votaram contra o pacote. O pacote, a gente concordou aqui, e fala assim, tom pessoal, da questão da austeridade, né? Vou sempre lembrar a frase do Alfineto, não é uma coisa de desejo, é uma coisa de necessidade, né? Com a qual eu concordo. Mas quando você pede economia, você vai cortar do servidor concursado alguma coisa, ou vai impor regras mais rígidas, e você usa o DAS como uma moeda de troca política, isso não é um pouco antagônico? Ou isso é inevitável, a política brasileira mesmo é assim e não tem jeito? Olha, Luiz, primeiramente eu queria só falar aqui que dentro do pacote, né, foram projetos de lei interessantes. Você falou do Plano Municipal de Cultura, mas tem uma lei que ficou despercebida, mas que foi muito importante, foi a lei que deu a categoria, a redução da categoria de comercial para residencial das instituições filantrópicas de assistência, não é, da água. Então, realmente, aquilo ali foi uma lei importante que vai dar um grande apoio para essas instituições. Eu queria só fazer esse comentário. Contra a questão... Você, me desculpa, eu até me perdi, estou cansado demais, mano. Esse negócio de virar, dormir pouco. Qual foi a pergunta que você fez? Me desculpa. Em relação à exoneração de DAS dos vereadores que eram governistas da semana passada, deixaram de ser nessa semana e votaram contra o pacote. O momento que o governo pede austeridade, servidor concursado, você usar a DAS como moeda de troca política não é antagônico? Ou é assim mesmo, a política é assim mesmo, não tem jeito, vai ser sempre assim? Olha só, primeiro tem que falar que o Vladimir, ele nomeou apenas 50% dos DAS previstos em lei. Então ele já está ali fazendo a economia da questão dos DAS. Por exemplo, na Secretaria de Governo, são só 5 nomeações. Ele não nomeou supervisores de bairros, coordenadores políticos. Então, os DS políticos, Vladimir ainda não nomeou, não é? Quando você fala em barganha, tem que sair e entrar. Apenas saiu. Então, eu acredito, não é, que como você falou também no início do programa, é uma coisa costumeira, normal não é, mas a questão costumeira no Brasil tem que ser rompida. E acredito sim que o Bolsonaro deu uma rompida nisso e o Vladimir está na mesma linha, não é? Tanto é que não existe assim tanta estrutura para o vereador dentro do governo. Eu já acabei de falar aqui que a Secretaria de Governo quase não tem nomeação. Então, foi uma coisa... Eu não gosto de comentar muito a questão do executivo, porque ele entende, né, a situação, é uma coisa normal. Eu quero dizer aqui também que o fato é que o Igor Pereira pediu exoneração na segunda-feira. E as nomeações foram da Fundação Municipal de Defesa da Juventude, a grande maioria. Por quê? Se o presidente, não é? Se o presidente pede exoneração, ele tem que sair, né? A todo o time dele, ainda mais que foi nomeado interinamente o secretário, né? O secretário que é da Fundação, vinculado à secretaria
desenvolvimento econômico, que foi o Rodrigo. Então, isso foi um movimento normal, vamos atender. Houve umas exonerações do pessoal, se não me engano, da educação e do MTT. Então, é questão de postura política mesmo. Isso aí eu não vou falar que foi barganha política. Eu sei porque os cargos ainda não foram preenchidos. Então, estão lá vários, existe a discussão, entendeu? É uma coisa do governo, que eu entendo. Maurício Batista aqui faz o comentário. Eu ia até fazer, mas é bom que outra pessoa faça. Que é aqui, Maurício, desde o primeiro programa aqui, lá em 28 de março de 2019, ele é sócio proprietário do programa. Bolsonaro deu uma rompida, falta quem do Exército para colocar no governo. É observação pertinente. Não, eu sei, mas estou falando dessa questão de barganha com deputados, com senadores, então realmente deu uma rompida. Isso aí. Mas o Centrão, cara. E os tratores pro Centrão. Agora, pô. Mas no início do governo, ele. Coisa agora. É uma coisa, estou falando com você, deu uma rompida. O Vladimir também no início do governo é a mesma coisa. Não estou falando que ele não faça também, não, porque essa questão política. A gente tem que entender também. Entendeu? Tudo é composição. Vou. Como você bem falou, um governo é feito de vários grupos. E o grupo se faz alianças. Então, é dinâmico. Política, Luiz, é dinâmica. A gente vai dormir de um jeito e acorda de outro. Vai por mim. Você não está falando aí, nós vamos antecipando o fato, a questão da nomeação do deputado Rodrigo como secretário de governo. É muito dinâmico. Né? Política é assim mesmo. A vida social de uma pessoa, de um ser humano, é dinâmico, então a gente tem que compreender isso. É a frase do Magalhães Pinto, né, ex-governador mineiro, né? É como nuvem, cada hora que você olha está de uma maneira. É verdade. Agora, você citou o Rodrigo, eu queria entrar nele mesmo, no assunto. O Rodrigo, quer dizer, esses DAS que foram exonerados, logicamente que o vereador que rompeu e disser que não estava... Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. A câmera paralisou aqui, desculpe. O vereador que rompeu com a base, que perdeu os DAES, que disser que não está preocupado até ontem, até a nota da Berenice, está mentindo, né? Estavam preocupados. Afinal, o cabo eleitoral cobra mesmo, né? Faz parte da política. E ele vai dar essa reviravolta, né? E eu acho que o melhor indicador disso, eu falei aqui no intervalo, e vou repetir aqui porque escrevi, não é novidade. Eu com as exonerações, eu tinha gerado demanda para todos os vereadores afetados, como sempre faço, né? Já demanda. Na terça, na quarta, não, ontem foi aqui na terça e na quarta. Inclusive para Igor Pereira, que foi, como você disse, o campeão das nomeações. Aí, rapaz, quando chega na beneficiária, eu estou escrevendo, né, coisa de minutos, e o Igor vai mandar mensagem, agora eu quero falar. Ou seja, termômetro, e falou, né, como é que é? O jogo está só começando, vamos que vamos. Eu publiquei isso, ele falou. Ou seja, deu um novo ânimo à oposição. E realmente, cara, essa reviravolta exemplifica bem uma característica do Rodrigo, que é essa coisa da obstinação, né? Ele é um camarada... os bacelar são assim, né? Como é que você encara? Olha, eu encaro com a mesma tranquilidade e serenidade que eu acho que dos programas anteriores eu fiz. A gente precisa de união. Não existe essa questão de briga eleitoral antecipada, né? A eleição é em 2022... o deputado Rodrigo Bacelar é uma força política em Campos, a gente não pode negar isso, né? E junto, né, hoje com o Vladimir Garotinho, o grupo do Garotinho, são as forças hoje, né, que estão mais ativas dentro do município, né? Tem o Caio, mas o Caio é secretário em Niterói, não é isso? A gente tem que se unir, né? Eu faço esse apelo de novo, né, ao deputado Rodrigo, ao prefeito Vladimir, para que a gente possa estar, não que eles sejam os melhores amigos, mas que pensem em Campos pela uma união aí, né, em benefício à nossa população. E peço também aos meus colegas vereadores aí mais diretamente, né, meus colegas vereadores, que a gente possa estar realmente pensando no município,
não é? Essa briga não é boa para o município. A gente tem que estar. As divergências existem, a gente entende que vai ter cobrança de posições de ambos os lados, mas nós temos que ter muita serenidade, tranquilidade, para que a gente possa estar avançando, como a gente vem avançando na Câmara. A Câmara, na verdade, é isso mesmo, né? Eu até, para dizer a verdade, eu sentia falta da casa cheia, dos debates, dos embates, porque numa democracia tem que ter um respeito, mas tem que ter isso. Então eu peço serenidade. Agora, realmente, Luiz, você está correto. Essa nomeação do Rodrigo dá um gás, sim, à oposição, que eu acho que, se for usado com tranquilidade, que eu falei, pode ser até benéfico para Campos, que a gente possa estar discutindo, tá debatendo, não é? Esquecendo um pouco, não é? essa briga entre as famílias e indo para frente. Você e o Rodrigo também trocaram farpas no correr da semana. Você acha que foi no sábado? Foi, inclusive, no meu blog. Você falou que depois o próprio Vladimir endossou isso, né? Que o Rodrigo estaria atuando para desestabilizar o governo. E o Rodrigo mandou a resposta na segunda-feira, também fazendo críticas ao governo e a você, e a crítica que você fez a ele. Né? Você acha que passou essa semana e agora está na hora de botar panos quentes? Ou o que você espera no seu radar? Eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem a sua compreensão dos fatos, não é? Isso foi minha compreensão naquele momento, não é? Também eu tenho que respeitar a opinião não só do deputado, mas de qualquer pessoa, apesar de discordar, mas a gente tem que pensar em mais, tem que pensar em coisa maior, que é o nosso município. Eu não posso estar atrelado. Hoje existe sim uma força de oposição, né, grande na Câmara, mas que essa oposição seja benéfica para o município. Uma coisa é você fazer uma oposição responsável, né, de críticas de projeto, críticas de ideias. Outra coisa é você fazer acusações da pessoa. Então, o que eu estou querendo fazer é justamente isso. Não é? Quando eu falei, não é, que o deputado Rodrigo estava jogando pesado para destabilizar o governo Vladimir, eu falei pesado com os vereadores que já eram da base dele, entendeu? Realmente é que essa cobrança normal, natural de posição, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender, mas a gente tem que fazer aqui um pedido, né? Aí como uma pessoa mais de 30 anos na política, com um pouco de experiência, o momento não é de briga eleitoral agora. É um momento que a gente tem que pensar, a austeridade é necessária, como você bem reconheceu isso, é necessária, não tem que ter não vamos aprovar o pacote necessário porque é contrário à nossa pretensão política, não, ou eleitoral. Não, tem que ter o debate, tem que avançar. E as mudanças têm que acontecer. Eu acho que o Cláudio falou, foi muito feliz em falar que o vereador ele tem posição própria. Então, eu só peço isso. Vamos ter posição própria, mas a favor do município, e não, né, em outros endereços. Só isso que eu faço, esse apelo. Você falou do Caio, e Caio também na segunda-feira, eu até antecipei, eu acho que no sábado, se eu não me engano, eu antecipei que ele iria soltar uma orientação para o PDT. Eu até falei isso com você também, foi no sábado, sim. Foi a ligação lá de Otafona. Estou lembrando agora. E aí você já antecipou, você falou que a executiva do partido em Campos é provisória, e que outras vezes a orientação dele são 3 vereadores do PDT, né? São o Rio Lu, o Marquinhos de Transporte e o Leão Gomes, que já havia sido ignorado ou sublimado, depende do adjetivo, depende de quem estiver adjetivando, né? Mas enfim, não foi seguida, o que de fato aconteceu. Mas Caio também, você falou, está em Niterói, está na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói,
né? Ele teve muito apoio do prefeito Rodrigo Neves na eleição dele aqui no segundo turno de Campos, quase virou a eleição, uma coisa realmente impressionante. E o Rodrigo elegeu o sucessor dele no primeiro turno, no Niterói, por isso que pôde também vir para cá no segundo. Mas ele colocou ali votar contra qualquer parecer contrário, não votar contra qualquer parecer contrário às contas de Rosinha e não votar a favor de nenhum projeto para aumentar tributo ou para mexer com o direito do servidor. Foi ignorado, os 3 votaram pelos projetos, não votaram no Código Tributário porque não puseram para votação, porque se botasse eles viriam votar, né? Pelo menos a expectativa é essa. Como é que você vê também essa posição de Caio em relação à bancada do PDT? Da mesma forma que eu faço o apelo ao deputado Rodrigo Bacelar, eu faço ao Caio Viana. A gente precisa pensar no nosso município. A conversa que nós tivemos lá em 2020 sobre a questão da composição da mesa foi muito madura, foi uma posição em benefício da governabilidade, e a governabilidade, né, não existe governabilidade se não tiver, vamos dizer assim, equilíbrio fiscal, se não tiver recursos para o custeio do município e para investimentos, né? Eu queria também lembrar que faz crescer, infelizmente, não é? O Alcimar está nos ouvindo, o professor Alcimar está nos ouvindo, o grande ator da economia ainda do nosso município é o poder público, e o poder público municipal com a grande parte. Então, e durante 4 anos, né, a capacidade de investimento do governo Rafael foi muito pouca, foi muito pequena. Então, a gente tem que recuperar essa capacidade de investimento, a gente tem que ter aquilo que eu já falei assim, um custeio bem regulado, bem equilibrado, e eu faço esse apelo. A gente tem que lembrar que a eleição é em 2022, 2021, né? 2022, estamos em 2021, eu estou até perdido. A eleição para presidente, governador, deputado, senador é 2022. Então, 2022, a eleição foi 2022. Estou falando aqui pelos personagens que estão sendo conversados, que é o deputado Rodrigo e Caio Viana. E pensar no município agora. É aquilo que eu falei, o governo, né, o governo Vladimir tem que entender também que doravante, né, os projetos vão ser discutidos. E existe a possibilidade de emendas, possibilidade de alterações, então a gente tem que estar nessa compreensão, entendeu? Que só faça o apelo, que pense no nosso município. O Caio deu essa demonstração na composição da mesa pela governabilidade, e a governabilidade, não existe governabilidade se não tiver equilíbrio fiscal. Fábio, você falou em 2022, vamos falar um pouco também sobre isso, não está na pauta, vamos falar sobre isso. A sua pré-candidatura a deputado estadual e as pré-candidaturas do grupo, a gente sabe que tem outras, né? Ainda mais nessa mudança agora da base, essa conta foi reformulada, né? Mas tem ali o Juninho Virgílio, que tem a pretensão, tem o Bruno Viana, que tem a pretensão, enfim, pretensão todo mundo deve ter mais, né, do grupo. Você já falou aqui, na última vez que esteve aqui, defendeu uma candidatura unificada do grupo, ou até da Câmara, você falou até da Câmara. Como é que está a sua pré-candidatura e que reflexo você acha que pode ter para as eleições de 2022? Olha só, na verdade, na prática, o racha, né, para mim, da questão de deputado estadual, por exemplo, não tem reflexo nenhum, porque quem rachou foi o pessoal que apoia o deputado Rodrigo Bacelar, não é? Agora, eu sempre defendi uma candidatura da Câmara para que a gente possa estar fortalecendo a casa, né? Isso aí, eu repito, vou estar defendendo. Nós temos aí outros 2 vereadores que estão postulando, tem um terceiro, que você não falou, mas o deputado o vereador pastor Marcos Elias também é pré-candidato, né, a deputado estadual. Então, quer dizer, eu ainda continuo defendendo uma candidatura da casa,
do grupo, vamos dizer, se for da base, uma só para que a gente possa sair fortalecido do pleito. Mas eu também, no meu amadurecimento político, eu entendo que se eu for mais útil permanecendo na casa até para uma possível reeleição, para ter, vamos dizer assim, mais equilíbrio na questão da governabilidade, a gente pensa também, eu sou um homem de grupo, eu não tenho essa pretensão de ser deputado. Na verdade, a gente está defendendo uma candidatura da casa por entender que tem espaço no grupo, porque até então existe a candidatura do deputado, de reeleição do deputado Bruno Dauari, que fez muito por nosso grupo, né? É uma pessoa muito leal ao nosso grupo, que sempre, a gente não pode negar isso, muito pelo contrário, a gente tem que estar enaltecendo a postura dele com o grupo, né? E existe o espaço no grupo e existe o espaço também no eleitorado campista, que infelizmente nós perdemos 2 deputados, né? Os saudosos aí, João Peixoto e Gil Viana. Então, existe espaço e Campos não pode perder esse espaço. Nós elegemos 4. Nós não podemos agora reduzir na próxima eleição a 2 candidaturas. Então, existe esse espaço para ser construído. Agora, repito, eu sou suficientemente maduro para entender que a governabilidade hoje é muito importante. E olha um fato curioso aqui, nós vamos ficar sem deputado. Porque com o falecimento dos 2, né, citados, o João Peixoto e o Gil Viana, deixa uma lacuna aí, né, muito, muito grande. Nós já temos o Bruninho, o Bruno Dauari, que é secretário estadual, deve, né, permanecer, mudar de pasta aí, mas agora com a saída do Rodrigo também a gente fica sem deputado. Não, com certeza, bem lembrado, Cláudio, isso mesmo. Então, acho que a gente, 2022, apesar de eu falar aqui que não chegamos no ano eleitoral, mas nós temos que fazer essa construção. Não é? É lógico que existem nomes, não é, que pode surgir aí. Nós tivemos aquela professora que foi muito bem votada, qual é o nome dela? A prefeita. Professora Natália. Professora Natália, não sei se ela é um possível candidata, né? Nós temos outros grupos que podem surgir, mas Campos, repito, a gente tem que pensar em Campos. Campos não pode perder a representação que chegou em 2018. 4 deputados. De repente, como o Cláudio falou, a gente não vai ter nenhum. Então, temos que pensar nisso. Mas, eu repito, eu entendo que também a gente tem que pensar na governabilidade. Não é? Se for necessário a nossa permanência, não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, não. Mas é questão da experiência, é questão, né, de estar conversando, graças a Deus. Pode até não parecer, mas a gente se entende com todos os vereadores lá, o Marquinhos Bacelar, o Abdo Nemo, o Nildo, né? A conversa é boa, é republicana. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo. Perfeito. Bom, são 8h58, a gente está fechando aqui o programa. Essa questão do tabuleiro político aí, ela é muito interessante e vai passar muita água embaixo dessas pontes aí. Eu posso até gerar outra coisa. Quem sabe uma candidatura a deputado federal também. Que tem espaço. Sua. Que também tem espaço. Que seria até uma forma... Não minha só, mas estou falando até do representação da Câmara, entendeu? Que teria mais repercussão. Tem outro, entendeu? Tem outro fator também, outro detalhe também. Eu até brinco com o Garotinho. Garotinho vai ser candidato a deputado federal. Eu falei assim, eu quero ser o seu Paulo Feijó de 2022. Aí tem Clarissa ainda, né? Tem, Clarissa tem tudo na composição. Então, mas Clarissa... É muito cedo. Clarissa, não, lembra, Luiz? Você me ligava outro dia e falou, a Clarissa tá te aguardando aí para gravar um áudio. Eu gravei com ela naquele dia, me fale agora aqui o dia, não lembro mais, mas tem pouco tempo. E ela visitava... Ela estava em Campos, para inaugurar o restaurante popular. Foi, exatamente. E ela visitava a sede da Folha da Manhã, do Grupo Folha da Manhã, conversando lá com o empresário Cristiano Abreu, e aí a gente gravou, falei, existe, né, só um comentário, rumores de que você poderia trocar
a esfera federal pela estadual, né, a Câmara pela Alerj, para se aproximar mais da família, filhos. Ela teve problema até naquele dia da votação do impeachment de Dilma, ela não foi, né, por conta da situação dela de gestante, né? E daí ela não confirmou, mas também não disse que não, né? Pode trocar, e aí? Muda também. Tudo é muito aberto. É lógico que hoje, né, como está, é lógico que a deputada Clarissa é titular de uma possível reeleição, como o Bruno Dauer é titular de uma possível reeleição também estadual. Nós temos que compreender. A única coisa que eu estou falando é que está longe e os cenários podem mudar. Somente isso. Perfeito. Bom, Fábio. Tá, pois não, Luiz, desculpa. Não, são 9 horas, eu vou fazer só uma última pergunta, se me permite, Nogueira. Uhum. Claro. E já abrindo para as considerações finais de Fábio, a não ser que você queira fazer uma outra pergunta, por óbvio. Mas quer dizer, sem sombra de dúvida, não precisa ser nenhum grande analista político para perceber que foi a semana mais tensa. Se você tirar a eleição, que a eleição é atípico mesmo, a eleição, o clima esquenta, mas eu te digo porque eu acompanho política por ofício, né? Ao contrário do que se pensa, não é nem por gostar, não. Eu não tenho esse gosto por política, não. É por ofício mesmo. Mas eu acho que foi o momento mais tenso desde daquele impasse do orçamento ali de dezembro de 2019 e o início de 2020. Né? Você espera que seja uma coisa episódica, que os ânimos se serenem? Qual é a sua expectativa? Foi até bem lembrado que eu deixei de comentar, só para a gente ter que fazer justiça. Nesse episódio de 2019, do orçamento 2019, o orçamento 2020, a peça fundamental foi Vladimir Garotinho, que, verdade. que convenceu aos vereadores da oposição a superar. Então, visando em quê? Visando no bem do município. Então, a gente tem que realmente pensar sempre, né, no bem do município. A questão de tributos, ela é delicada? Mas é necessária. Então, eu espero sim, né, que foi uma semana tumultuada, porque foi, como vocês bem relataram aqui, foi vários atos, né, uns sucedendo os outros, bastante importantes e complicados, né, posições, onerações, projeto de lei na Câmara 1 hora. Então, isso tudo, eu espero que seja, que eu acho que agora a tranquilidade diminua, né, aumente, né, vamos dizer assim, e a gente possa estar dialogando mais, conversando mais, discutindo mais. Isso que eu espero. E, na verdade, Luiz, isso aí eu tenho dito, eu tenho certeza disso. Os 25 vereadores que lá estão, o interesse deles é o bem-estar social, o bem da coletividade, o bem comum. É isso que a gente está. Quando a gente se candidata, a candidatura é para isso. Né? Só que eu lembro que a gente tem o bônus, mas também tem que ter o ônus da responsabilidade. Então, vamos conversar, eu assumi a minha culpa, né? E agora, daqui por diante, a gente vai estar, né, pautando com mais tempo para discussões, né? Mas acredito que isso também vai dar uma certa tranquilidade, né? Serenidade dentro da Câmara, e vamos avançar. A gente precisa avançar. Eu queria agradecer aí a vocês o convite, estou à disposição, e publicamente pedir desculpa aqui no outro convite, eu não pude estar presente, né? Eu fui ao Rio de Janeiro, a Luísa sabe bem aonde eu fui, não é? E dizer a vocês que eu estou à disposição. A gente tem que ter, e defendendo, que Campos precisa de todos nós, né? De vocês, da imprensa que faz um jornalismo sério, de verdade, dos políticos e de você, cidadão. Vamos caminhar em frente, vamos em frente. Eu sempre digo, vamos em frente, que o povo de Campos precisa da gente. Vamos embora. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Posso fazer uma lembrança que eu acho pertinente a gente lembrar, Fábio? Você falou é verdade, Vladimir, naquele momento ali, de 2019 para 2020, foi o fator determinante para que chegasse a um consenso. Mas porque, é bom a gente lembrar das coisas, porque o passado recente, e eu sempre que eu cobri aquilo, os vereadores queriam, sentiam que o Rafael estava num momento
impopular, as pesquisas já mostravam isso, teriam pouca chance de se reeleger, e queriam diminuir o percentual de remanejamento do executivo. Queriam passar para 10%. Né? E Vladimir, já projetando que poderia ser candidato, ou que o grupo teria um candidato, poderia ser você, como chegou a ser cogitado, forte, ele foi contra. Né? E isso foi... os vereadores, lógico, teriam mais poder, né? Isso foi incentivado ali muito por Igor, talvez com Bacelar ali, o Rodrigo Bacelar já por trás, prevendo que naquela época ele apoiava Caio, porque se Caio vencesse também, ele ficaria mais refém da Câmara. Então, esse embate legislativo-executivo ele é interessante, né? Os fatos recentes, eles ensinam muito sobre o presente. Ele é muito interessante, mas eu quero aqui afirmar o compromisso com a independência, e não você fazer nenhum nem outro de refém. Então, acho que a gente tem que realmente primar pelos valores republicanos, né, da autonomia, da independência entre os poderes, mas nunca essa questão de deixar algum poder refém do outro, né, que infelizmente, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é você. Teve essa tentativa lá atrás, né, e a gente viu, né, também com o Mocaibe, no governo Mocaibe, né, essa relação não tão republicana assim. Então a gente realmente vai lutar contra isso, né, e por isso que eu estou falando com você que eu tenho que, às vezes, rever minhas posições sobre as minhas pretensões políticas. A gente tem que ter bastante serenidade para decidir o melhor para a nossa cidade. Tá certo. Fábio, um grande abraço, amigo. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação no programa. Sucesso aí. Bom final de semana. Obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom dia, uma boa sexta. Uma sexta abençoada para todos nós. Amém. Obrigado aí, Fábio. Um abraço. Boa sorte. Abraço. Boa final de semana. Vamos lá. São 9h07. Aloysio, também muito obrigado. Fechamos aí a semana. Semana que vem, né, a semana do Arnaldo, mas você já adiantou, pode estar conosco aqui também, né, numa participação dessa. E desejar a você também um bom final de semana. Obrigado, meu. Eu pensei que você ia fazer a piada de sempre, quando nós estamos forte aí. Né? Não, e tem outra também, bom descanso. O cara vai fechar um jornal hoje para rodar. Inclusive, essa entrevista aqui vai estar no jornal. Os afazeres para amanhã. Mas vamos lá. O trabalho é aquela coisa, né? Os políticos são os atores e nós, analistas, somos a crítica, né? Esperemos fazer uma crítica equilibrada, ouvindo todos os lados. Perfeito, perfeito. Aliás, habitual, é o de sempre. Ouvir os dois lados, senão não tem jornalismo. Grande abraço, bom final de semana a todos também de casa que nos acompanham aqui no Folha no Ar, primeira edição. Para você que segue com a gente aí, né, com música e informação, a partir de agora na Folha FM. O Folha no Ar, primeira edição, volta segunda-feira no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.